Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, essa pessoa perfeita que, apesar de ter todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria, é uma pessoa simples e humilde. Olha, para entender Jesus, irmãos, a gente tem que ler muita Bíblia. Sem a leitura da Bíblia, baseando apenas nos nossos pensamentos, naquilo que a gente aprendeu, ou baseando na religião, a gente não consegue compreender o quanto que é sofisticado, o quanto que é perfeito o reino de Deus, o quanto que a mente de Deus é perfeita. A gente demora muito para entender. A gente, quando vem buscando a Deus, quando Deus traz a gente para a igreja, quando Deus dá uma Bíblia para nós começamos a ter um relacionamento com Deus de acordo com o nosso pensamento. Por isso que é tão importante a leitura da Bíblia, porque através da leitura da Bíblia, com o tempo, essa leitura vai mudando o nosso pensamento, vai transformando o nosso pensamento, se a gente quiser, se a gente desejar. Porque se você não lutar, irmãos, é igual, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma faculdade, né? Ela tem que se esforçar, tem que fazer prova, tem que ler, né? Tem que cumprir horários. Uma pessoa que quer ter um físico mais tipo de academia, ela tem que se esforçar, não é? Ela tem que seguir regras. Assim também, no reino de Deus, que apesar de ser tão sofisticado, mas Deus apresenta para a gente uma solução simples. Se você vê, a solução de Deus é tão simples, que para você herdar, para você conquistar, para você ter a vida eterna nas suas mãos, para você ressuscitar, vencer o pior inimigo que o homem tem, que é a morte, é só você ler a Bíblia. Tanto que Jesus fala lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Jesus diz assim: examinais as Escrituras, ou seja, examine a Bíblia. Examinar não é só ler, né? Você tem que ler. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ou seja, a vida eterna, ela está na Bíblia. Por que na Bíblia? Porque quando você começa a ler a Bíblia, ela começa a entrar em você, ela tem poder, é o único livro na Terra que tem o poder de entrar dentro das suas células e mudar você. A palavra do seu pai não muda você, a palavra do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo não muda você, a palavra do seu filho não muda você, mas a palavra de Deus muda você. Muda. Tanto que lá no livro de Hebreus deixa claro que ela tem o poder para penetrar até na medula. Tem o poder para penetrar no nosso espírito. Mas qual a dificuldade, qual o problema? Nós não fomos educados para entender que o único jeito de você conhecer a Deus, saber quem é Deus, como Deus pensa, qual o projeto de Deus para o ser humano e o que Deus quer da gente, é a Bíblia. Ninguém te ensinou isso. Você aprendeu na escola tudo quanto é matéria que não serve para você muitas vezes para nada. Perdeu muito tempo, às vezes, estudando coisas que não servem para nada. E as coisas mais importantes, e principalmente a coisa mais importante, que é a Bíblia, o mundo tentou eliminar. Se dependesse do homem, não existia Bíblia, não, irmãos.
Podia até ter igreja, como tem muita igreja aí que prega a terra, fica pregando a terra, fica ensinando o homem a ser religioso, entendeu? E a Bíblia é um livro que ensina você a ter um relacionamento pessoal e individual com Deus. E muitas vezes a religião, a igreja não quer isso. A igreja quer que você sirva a ela, não sirva a Deus. Mas Deus chama a gente individualmente, até porque a vida é sua, ninguém vai morrer no seu lugar, ninguém vai sentir a sua dor, ninguém pode te salvar, você pode estar na igreja mais famosa do mundo, com o pastor mais famoso do mundo, na hora da sua morte é você que vai morrer, não é ele não. E na hora de ir para o céu é você que tem que estar preparado. Jesus conta a parábola das virgens, aquelas que não estavam preparadas e as que estavam preparadas. E a preparação é simples, é apenas um livro, um livrinho. É só esse livrinho, mas ninguém quer ler, não precisa. Querem, inclusive, comentar sobre ele, falar, criticar, mas ler ninguém quer. Enquanto você não tomar atitude de começar a ler esse livro de verdade, dar valor a ele, porque é o maior tesouro físico que tem aqui na terra, é o maior tesouro material que tem aqui na terra. Os tolos aí estão achando que o tesouro é ouro, é prata, é dinheiro, é poder. O maior tesouro é esse. O ouro não faz você vencer a morte. O ouro não te dá a vida eterna. O poder não faz você vencer a morte. O homem pode ser o homem mais poderoso do mundo, ele não salva o filho dele. Ele não se salva. Agora é para quem crê. Se você diz que crê em Deus, você vai ter que crer na promessa que Jesus falou, na ressurreição e vida eterna. Tanto que Jesus se sujeitou a morrer e ressuscitar, para que você não diga, mas ninguém morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou, está vivo. Inclusive está assistindo esse culto aqui agora. Mas é pela fé, ou você crê ou você não crê. Agora, a partir do momento que você toma a decisão de ou crer mais ou menos, ou não crer, você não vai alcançar. Você não vai alcançar. Você vai ficar contando a história dos outros. Deus não te chama para contar a história dos outros. Deus te chama para você escrever a sua própria história. E Deus não chama covarde, Deus não chama tolo, que fica inclusive, eu não vou por causa do fulano, por causa do ciclano, eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Deus chama gente sábio, gente sábia, que olha para o objetivo, olha para o alvo e fala, eu vou. É para isso que Deus chama a gente, é para você ir. Deus está chamando você. Não é para o outro ir, não. E também não é para ninguém te levar, não. Você tem que ir sozinho, com perna, sem perna, numa cama. Até porque Deus não chama seu corpo, não. Quem chama o seu corpo é o mundo. O mundo chama o seu corpo para ele sentir prazer até morrer. Mas Deus chama a pessoa que está dentro desse corpo aí, para viver num mundo maravilhoso. Não é um mundo maravilhoso só porque ele é melhor do que a terra, não, porque a terra já é maravilhosa. O problema da terra é o pensamento do ser humano, não são nem os animais que existem por aí. O problema na terra é o pensamento do ser humano, é o nosso pensamento, é o meu pensamento, é o seu pensamento. É por isso que precisamos da palavra de Deus, é por isso que precisamos da igreja, é por isso que precisamos de orar, para que a gente mude o nosso pensamento, porque se a gente for ou para uma nova terra, ou ficar aqui nessa terra, ou ir para o céu com esse mesmo pensamento, não vai dar certo. Nada vai te satisfazer.
Porque enquanto você tiver o pensamento desse mundo aí, você será um saco. Quero falar uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que Jesus diz assim: mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, essa palavra é uma palavra que muitas vezes ela mexeu comigo, porque eu pensava assim: agora então quer dizer que eu não tenho que fazer mais nada, vou ficar só buscando o reino de Deus, não preciso trabalhar, não preciso fazer mais nada. Mas não é isso que Deus quis dizer, não é? Nós vivemos aqui na terra, nós temos as coisas da terra que nós temos que fazer, trabalhar, comer, vida normal, né? Mas o nosso coração, o nosso pensamento tem que estar em primeiro lugar no reino de Deus, na palavra de Deus, né? Nosso coração tem que estar em Deus, porque aquilo que a gente pode fazer pela nossa força, a gente fará e Deus nos ajudará. E aquilo que a gente não puder fazer, Deus fará por nós. Por isso que lá no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 23, Jesus diz assim, Jesus está conversando com os discípulos, e Jesus disse assim: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Então aqui, irmãos, Jesus dá um exemplo que faz uma comparação impossível, um camelo passar no buraco de uma agulha. Mas o que Jesus fala? Para o homem realmente é impossível. Talvez muitas coisas na sua vida você olha e fala: é impossível eu consertar isso. É impossível eu mudar isso, é impossível transformar isso, é impossível melhorar isso. Mas quando você entender que Deus quer andar com você, Deus quer agir na sua vida, Deus diz que a mão dele não está encurtada, que ele não possa salvar. Deus diz que os ouvidos dele não estão agravados, que ele não possa te ouvir. Mas Deus diz que são as nossas iniquidades, a nossa fé pequena, a nossa falta de compromisso com Deus. Porque, irmãos, com Deus é casamento, vocês têm que entender isso. Imagina agora, você é jovem, encontra uma pessoa que você se encanta com ela, você começa a ter um relacionamento com essa pessoa, a conversar, começa até a namorar, e aí você fica encantado com essa pessoa, fica às vezes alucinado com essa pessoa, ao ponto de você querer casar com essa pessoa. Aí essa pessoa vira para você e fala assim: eu caso com você, mas você fica morando aqui no Brasil, vou morar lá no Japão. De vez em quando a gente se telefona. Uma vez por ano, se der, a gente se vê. Você vai querer, irmão? Você não vai querer. Você vai falar assim: não, mas isso não é casamento. Casamento é para a gente morar junto, para viver junto. Como que você vai amar de verdade uma pessoa que você não quer conviver com ela?
Se você não quer conviver com uma pessoa, é porque você não está amando essa pessoa. Então, com Deus é casamento. Casamento é diário. Entendeu? E é por isso que muitas vezes você não vê a ação de Deus na sua vida. Só quando você está lá no fundo do poço, só na calamidade, aí você quer que Deus faça a sua vontade. E Deus não te chama para isso, irmão. Deus está declarando aqui que aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Mas o que Deus fala lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo, Deus diz assim, 15, versículo 2, capítulo 15, versículo 2, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Entendeu, irmãos? O Senhor estará com você enquanto você estiver com Ele. Enquanto na sua vida tiver espaço para Ele, enquanto na sua casa tiver lugar para Ele, enquanto no seu trabalho tiver lugar para Deus. Quando você amar a Deus de verdade, de todo o seu coração, quando você buscar a Deus, né? Se me buscardes, me achareis, porém, se me deixardes, vos deixarei. A coisa é simples. Isso é simples, irmãos. Por isso, Deus nos chama para lutar contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Irmãos, estamos lendo o livro de Levíticos, no capítulo 5, diz assim, e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundície de um homem, seja qualquer que for a sua imundície, com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Aqui você vai ver uma referência no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 22, livro de Marcos, capítulo 6, versículo 23, livro de Atos, capítulo 23, versículo 12. Irmãos, aqui tem uma coisa importante. A Bíblia está dizendo aqui que quando você pecar e que você não souber, ou você vê alguém pecando, você pode avisar essa pessoa, senão, como diz lá no livro de Ezequiel, Deus vai cobrar de você. E se você tiver pensamentos maus, às vezes, irmãos, a gente tem pessoas que a gente não gosta mesmo, tem pessoas até que a gente odeia, né? E tem pessoas que são más, essas pessoas são dignas de misericórdia e de pena, mas a gente, quando vê elas se dando mal, a gente até se alegra, irmãos, não é? E a gente fica desejando mesmo a destruição dessas pessoas. Mas Deus não se agrada disso não, irmãos. Deus não se agrada disso. E aqui está deixando claro que a gente não pode ficar desejando o mal para os outros. E no versículo 5 aqui, diz aqui, olha, será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Você vai ver uma referência em Levíticos 16, 21, 26, 40 e número 5, 7.
Isso é outra coisa importante, irmãos. As pessoas acham que orar é só você ficar lá rezando, pedindo a Deus as coisas. Deus criou a oração, Jesus incentiva a gente a orar, não é? A Bíblia inteira nos incentiva a orar. Para quê? Para que quando você vá falar com Deus, por temor e respeito a Deus, porque Deus sabe todas as coisas, você pode fingir para sua esposa, você pode fingir para quem for. Você pode varrer para debaixo do tapete o lixo que for. Com Deus não existe isso, porque Deus vê tudo. Então, se você tiver compreensão de quem é Deus, quando você vai orar, que você busca a presença de Deus, o ideal é que você seja sincero, você seja honesto, verdadeiro com Deus. Abra o seu coração e confesse a Deus a sua fraqueza. Porque Deus vai te ajudar aí na sua fraqueza. Né? Aonde você é forte, você não precisa de ajuda, precisa? Você precisa de ajuda quando? Na sua fraqueza. Então, quando você vai orar, é importante você olhar para você mesmo, as atitudes que você tem no dia a dia, os pensamentos que você tem no dia a dia, e aí você abrir o seu coração e falar com Deus, perguntar para Deus, assim como Davi, no Salmo 51, perguntou: Senhor, mostra meus pecados ocultos, Senhor, mostra onde eu estou errando, Senhor, mostra o que eu devo fazer, o que eu devo mudar, né? E aí você começa a abrir seu coração e Deus começa a te mostrar. E você tem a oportunidade de se transformar numa pessoa melhor para o seu próprio bem e para o bem das pessoas que vivem com você. Versículo 6. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobrar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, expiação do pecado é. E de outro fará holocausto conforme é o costume. Assim um sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Você vê que precisa aqui de todo um ritual, mas isso aí é para a pessoa ver tudo isso, entender que ela teve, muitas vezes até com dificuldade de fazer aquele sacrifício, que Deus não precisa de sacrifício nenhum. Deus não precisa nem da morte da ovelha, do boi, nem da rola. Deus não precisa da morte do animal. Deus não ganha nada com isso. Isso Deus fazia por causa da ignorância das pessoas, como diz lá no capítulo 4, né, e lá no Novo Testamento, né, para que a própria pessoa, ela participando de toda essa cerimônia, ela ficasse com o pecado dela presente na mente dela, para ela poder aprender a não pecar, né? Porque não se esqueçam, aqui foi perdoado, mas Jesus falou, olha, vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Tem gente que quer viver de pecado em pecado, e achando que Deus vai perdoar para sempre. Versículo 10. Versículo 11. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, para a expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima um incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado.
e o restante será do sacerdote, como a oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em siclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Assim restituirá ao que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a quinta parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. E trará o sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote, por ela, fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado diante do Senhor. Então aqui, irmãos, você vê, Deus, Ele está mostrando aqui que quando nós cometemos erros, e nós cometemos erro todos os dias, né? A Bíblia diz que se você pode fazer o bem, se você sabe fazer o bem, e você não faz, você está pecando. Por exemplo, Deus te dá uma esposa, Deus te dá um marido, Deus te dá um filho, Deus te dá uma família. Você não sabe amar essa família que Deus te deu direito? Você não sabe dar valor a essa família que Deus te deu direito? Porque você, às vezes, tem um gênio ruim, às vezes você tem um gênio difícil, às vezes você fica carregando o lixo do seu passado. Você não entende que o homem, ele está aqui para se desenvolver, para nascer todos os dias, para ser melhor a cada dia, né? Uma criança, quando nasce, ela não sabe nada de nada. Você vai crescendo, vai estudando, vai aprendendo aqui, aprendendo ali. Para quê? Para você melhorar, né? Uma pessoa que tem um desejo de ser médico, ela entra numa faculdade, estuda 6, 7, 8 anos, ela se transforma no médico. Entendeu? Deus te chama para a igreja, Deus te dá uma Bíblia para você se transformar em um ser humano. Agora, se você não olha para as suas fraquezas, para os seus defeitos, para os seus pecados, se você acha que pecado é só, não, porque eu não assalto banco, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, meu irmão, com Deus a coisa é muito mais sofisticada. Se você não sabe nem amar direito as pessoas que Deus te dá, que Deus coloca na sua vida, você está preocupado mais com você é um egoísta, um egocêntrico, entendeu? Você está amando só a você mesmo, você acha que Deus vai concordar com isso? Deus não vai concordar com isso. Deus não vai concordar com isso, entendeu? Você vê que aqui Deus está falando sobre o pecado que a pessoa nem sabe que ela pecou, mas Deus está cobrando dela aqui, porque no fundo você sabe quando você fez coisa errada. Irmãos, não adianta, depois que você passa dos 20 anos de idade, você sabe o que é certo e o que é errado. Já está escrito o projeto de Deus aqui dentro de nós. Se eu roubar uma caneta, um lápis, se eu roubar um lápis de alguém, você sabe que você roubou. Você sabe, entendeu? Daí o que acontece? A gente finge que não sabe, fica fingindo que não sabe, porque não quer mudar, entendeu? Não acredita de verdade no projeto de Deus, não acredita de verdade em Deus. E Deus não chama a gente para a gente viver de acordo com o nosso pensamento. Se você quer receber o reino de Deus, se você quer receber Deus na sua vida de verdade, você precisa de começar a lutar, você precisa de começar a mudar, você precisa de começar a aceitar o projeto de Deus, que está descrito claramente nos 31.105 versículos da Bíblia. Amém, irmãos?